tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos de sábado, hoje nós vamos iniciar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou comentar a respeito dos dois primeiros itens do Evangelho, que é o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. Disse Jesus: tomem cuidado para que não faças as vossas boas ações diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Quando, pois, dás esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser honrados pelos homens. Em verdade vos digo que aqueles que agem desta forma já receberam a sua recompensa. Mas quando dá esmolas, não saiba a mão esquerda o que deu a tua mão direita, para que a tua esmola fique escondida e o teu Pai que vê o que fazes em segredo te recompensarás nos céus. Nos céus, isso quer dizer depois da nossa morte, na vida espiritual, não propriamente o céu descrito que nós fomos criados acreditando. Neste capítulo, Jesus diz: tende cuidado, evitai, guardai de vos fazer as boas ações diante dos homens, com a finalidade de ser vistos. Jesus nos diz que não devemos fazer a caridade, a esmolas, doações, com a finalidade de sermos reconhecidos pelos homens. Se o objetivo de fazermos a caridade, ajudar o próximo, for o de aliviar o sofrimento, de ajudar ao próximo, será levado em conta desde que essa ação foi praticada com sentimento do bem, com a preocupação de auxiliar o outro, independente de ser praticada às escondidas ou publicamente. Mas se a finalidade desta ação é ser reconhecida pelos homens, não teremos nenhuma recompensa depois da nossa morte. Jesus nos ensina com isso a não fazer propaganda ou divulgação do bem que praticamos. Isso fica muito claro. Na sequência dos seus ensinamentos, Jesus diz: quando, pois, das esmolas, não faça tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Jesus nos mostra com isso a não esperar reconhecimento, aplausos, pois aqueles que fazem as boas ações e esperam retorno de qualquer ordem, não tem mais nada para ser recebido no mundo espiritual. Mas aqueles que fazem com a finalidade do bem, mesmo fazendo diante dos homens, terá o seu mérito, porque Deus conhece o coração de cada um. Podemos enganar aos homens, mas não podemos enganar a Deus. Kardec nos diz que para compreendermos os ensinamentos de Jesus, é necessário separar a vida corpórea da vida espiritual. Para quem vê a vida do ponto de vista de uma única encarnação, esses ensinamentos não têm nenhuma lógica para eles. Estes, quando fazem a caridade, têm o seu valor, têm o seu mérito,
pois fazem sem esperar nada da vida depois da morte. Esses fazem o bem pelo bem. Eles não esperam a recompensa, eles nem acreditam nisso, tá? Então, essas pessoas que não acreditam, eles fazem o bem pelo bem. Eu conheço uma pessoa que se diz ateu e é uma pessoa muito caridosa, e ela diz que ajudar os outros é obrigação. E não tem religião, não acredita em Deus, em nada. Então, essas pessoas serão mais reconhecidas do que nós, que fazemos geralmente algum bem visando alguma outra coisa. Não podemos esquecer que vivemos num mundo onde ainda reina a necessidade e a miséria. E é melhor a doação com ostentação do que nenhuma doação. É melhor. Analisando do ponto de vista lógico, a caridade com ostentação tem o seu lado positivo para os que recebem e também serve como exemplo de bondade para ser imitado. Porque aquele que tem fome, frio e uma série de outras necessidades, a doação vem trazer o alívio para o corpo, mesmo quando não traz o auxílio para a alma. Segundo Jesus, quando doamos em segredo, aquele que recebe, para ele é necessário e vem aliviar as suas necessidades momentâneas, né? Mas para quem doa sem intenção for receber aplausos, para eles realmente não terá nenhuma recompensa. No capítulo 19, o item 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte frase de Kardec: fé inabalável só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Significa que devemos ter a fé racional e não cega. E analisando do ponto de vista da fé racional, é melhor doar de qualquer maneira do que não doar. É melhor doar publicamente e alimentar quem tem fome do que não alimentar. Agasalhar quem tem frio do que não agasalhar. Porque para aquele que recebe, sempre é um bem que vem suprir as suas necessidades momentâneas. Essa doação deve ser feita sempre sem humilhação, para que aquele que recebe não se sinta constrangido. Vivemos num mundo que ainda reina o orgulho e a vaidade, o egoísmo, a ostentação, onde fazer o bem sem ostentar é um grande esforço, pois somos a maioria dos habitantes deste planeta espíritos imperfeitos, que ainda não venceram o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Este sentimento ainda fazem parte da nossa natureza espiritual. Precisamos exercitar caridade para nos libertarmos dessas imperfeições e desenvolver as virtudes necessárias para conquistar a nossa evolução. Mas se nas atuais condições ainda temos dificuldade para praticar o bem pelo bem, e façamos bem publicamente, mas façamos o bem. Para o verdadeiro cristão que aceita o processo evolutivo do espírito, que acredita na continuidade da vida, esses ensinamentos de Jesus constituem uma meta a ser alcançada, porque só através da caridade e do amor ao próximo conquistaremos a evolução, como nos ensina quando Jesus diz: tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. Aqueles
que já conquistaram esta condição de fazerem a caridade com benevolência, sem qualquer sentimento de orgulho e de vaidade, não esperando nada em troca, já demonstra superioridade moral, superioridade espiritual, trabalha o desapego dos valores materiais e usa esses bens como instrumentos do progresso. Tem consciência de que deve fazer o bem sempre, sem esperar qualquer reconhecimento. E que deve, se esforça para fazer todo o bem que lhe é possível, fazendo ao outro tudo o que gostaria que nos fizesse. Vocês prestem atenção nessa frase, que não é só fazer o mesmo bem que nós recebemos. É além de fazer o bem que nós recebemos, é fazer o bem de tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. A doutrina espírita nos esclarece que o esforço é levado em conta. Às vezes fazemos as coisas de forma correta. Às vezes nem fazemos as coisas de forma correta. Mas se nos esforçarmos para acertar, já estamos num bom caminho, porque o esforço é levado em conta. A intenção é levada em conta. A doutrina espírita nos esclarece que então, quando nós doarmos daquilo que não nos é útil, não é caridade. O movimento espírita diz que quando nós fazemos doação daquilo que não nos é útil, não é caridade. A gente ouve muito isso. Pode até ser que para quem dá não haja nenhum mérito, mas para quem recebe aquele casaco que não é mais útil para nós, o casaco vai aquecê-lo do frio. Para aquele que recebe da mesma forma o alimento do nosso supérfluo, vai saciar sua fome. Se todos os excedentes fossem doados, não haveria miséria e fome na terra, pois a terra produz tudo o que é necessário para saciar as necessidades de toda a humanidade. E se isso não acontece, é porque uns acumulam, enquanto os outros passam por necessidade. Kardec nos diz no item 4 deste mesmo capítulo, dos infortúnios ocultos. Ele começa nos falando a respeito das calamidades, das epidemias, que nesses acontecimentos a solidariedade se faz presente. Os países se reúnem, fazem campanha para resolver todas essas calamidades. Surge descoberta para minimizar o sofrimento, como os vemos nos tempos atuais. As descobertas das vacinas, outras soluções para evitar novas tragédias. E Kardec continua a nos fazer um relato onde a personagem principal da história nos mostra que é possível auxiliarmos os necessitados de uma forma que aqueles que recebem se sintam confortáveis, porque o auxílio vem revestido de afeto e de atenção. Então Kardec nos conta uma história de uma dama rica que vivia de acordo com a exigência do seu meio social, mas quando ela saía para ir fazer doações aos bairros mais pobres, ela se vestia de roupa simples, para não ostentar a sua posição, para não constranger e não ferir a pobreza ali. Nada que está escrito no Evangelho está escrito por acaso. Vocês acham que Kardec nos conta essa história por contar? Não. Vocês acham que ele nos conta essa história porque achou bonitinha a história? Não. Essa história tem vários ensinamentos e entre elas Kardec nos chama a atenção a respeito de como devemos nos vestir adequadamente para cada ambiente que frequentamos.
Não sou eu que estou falando isso, viu, gente? Tem George Hessing, que vocês podem ler as palestras, assistir as palestras dele, ou ler como é que fala, gente? Os artigos dele, que ele fala muito a esse respeito. Para quem frequenta uma colônia de nudismo, qual é a vestimenta adequada? O nu está adequado. Para quem vai a uma praia, o biquíni, o maiô, a sunga está adequado. Numa festa formal deve ser o traje. E na casa espírita, ou qualquer outro templo, porque não podemos esquecer jamais que a casa espírita também é um templo, lugar de oração, de boas vibrações, de respeito e recolhimento. Então, qual seria o traje adequado para homens e mulheres? Seria mini-saias? Calças muito apertadas? Decotes profundos? Regatas cavadas mostrando os pelos das axilas? Shorts? Seria esses a vestimenta adequada para frequentar a casa espírita? Não devemos usar nada que tire a atenção, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Não podemos nos esquecer de que nos acotovelamos com os espíritos. Segundo a doutrina espírita, para cada ser encarnado, tem 6 desencarnados. E segundo George Hessing, num trabalho de fluidoterapia, ou trabalho de socorro, ou trabalho de atendimento aos enfermos, nós não estamos só os encarnados aqui à procura de ajuda. A casa está cheia, a casa está lotada. Vocês somam para cada um de vocês mais 6. E na maioria das vezes, esses espíritos, e também às vezes mesmo alguns desencarnados, se encontram em completo desequilíbrio. Se encontram ainda muito apegado às coisas do mundo. Ainda não se libertaram dos vícios. E para que não aconteça nenhum constrangimento, os espíritos superiores encarregados do trabalho cobrem o decote, cobre as pernas, para que haja ordem no trabalho. E na sequência, Kardec nos relata que essa senhora se fazia acompanhar da filha adolescente, lhe ensinando pelo exemplo a esta filha, que provavelmente queria seguir o exemplo da mãe. Em determinado momento pede à mãe que lhe passe alguma coisa para que ela possa fazer em uma doação, a qual a mãe responde que se ela lhe passar alguma coisa, não será ela fazer a doação, mas sim a própria mãe. Aí ela diz: se queres fazer uma doação, doe do seu tempo, doe do seu trabalho, doe algo que lhe pertence. Quer dizer, não queira fazer sombra com o chapéu do outro. Com esse texto, Kardec reforça a importância de educarmos nossas crianças e os nossos jovens dentro das leis morais,
fazendo com que participe de realidade diferente para que possa compreender, a tratar a todos com respeito e fazer a caridade com próprio esforço. Vemos hoje a maioria dos jovens, porque para tudo a regra, há exceções. Desculpa, para toda regra há exceções, sendo criados de uma forma super protegidos. Os pais não deixam visitar doente, não deixam visitar hospitais, não deixam participar de velórios. Tudo isso com a intenção de proteger os filhos. Não esquecendo que passamos pelas experiências para nos fortalecer e dar conta da nossa vida quando adultos. E aí nós vemos hoje, né, já homens feitos, mulheres feitas, que ainda, né, não conseguem trabalhar essas questões por não ter, vamos dizer assim, força necessária, não ter estrutura para isso. Por quê? Porque foram poupados de coisas que é normal na vida. Doença é normal na vida, a própria morte é normal na vida. Nós podemos poupá-los, mas a vida não poupa. É necessário todas essas experiências para adquirirmos a nossa evolução. E é isso que essa mãe ensina a filha. Rogamos a Jesus que nos fortaleça para que desenvolva a nossa sensibilidade, para que possamos ser úteis aos nossos semelhantes e nos esforçarmos para cumprir com as leis divinas, procurando fazer o bem sempre. Os espíritos superiores nos orientam que se temos dúvida entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, basta nos colocarmos na posição do outro e fazer ao outro tudo que gostaria que nos fizesse. Por hoje é isso. Muita paz a todos. Tenham uma boa tarde.